pessoal, estamos começando mais um programa do Improvável Talk Show. Hoje estamos com o Hugo Marques, que é profissional com mais de 24 anos de experiência em multinacionais do setor automotivo, com atuação sólida em gestão da qualidade, satisfação do cliente e desenvolvimento de projetos globais. Ao longo da carreira, liderou equipes multidisciplinares, unindo performance, técnica e desenvolvimento humano como pilares para resultados sustentáveis. Especialista em excelência operacional, manufatura 4.0 e melhoria contínua com domínio da ferramenta como Fimea, 8D e Kaizen. Atua como foco na formação de times de alta performance, promovendo autonomia, cultura da melhoria e mentalidade de dono. Tudo bem, Hugo? Seja Opa, bem-vindo. tudo ótimo, Wesley. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Legal, cara, legal. Acho que hoje o bate-papo vai ser bem interessante. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, né? Quem é o Hugo Marques? Bom, vamos lá, né? Vou tentar contar aqui, né? Eu sou Hugo Marques e eu sou muito conhecido também como Hugo Almeida, porque na indústria eu sou conhecido como Hugo Marques e fora da indústria como Hugo Almeida. É interessante isso, né? Legal. Eu tenho 45 anos, né? Sou casado, tenho dois filhos, a Rafaela de 14 e o Vitor Hugo de 9. Frutos de um casamento de um relacionamento de quase 25 anos que eu tenho e de casado 18 anos já. E eu Uma sou vida já, natural, hein? uma vida, muito tempo. E eu sou natural de Taubaté, lá do Vale do Paraíba. Hoje sou sorocabano, já me identifico como sorocabano, mas sou natural lá de Taubaté, né? E tenho a minha maioria da minha carreira aí todinha construída em indústria automotiva, principalmente, né? Voltada para a parte da indústria. Isso também veio muito por causa do meu pai, principalmente, que trabalhou na indústria automotiva. Então, logo cedo eu tive acesso à escola profissionalizante, né? A partir do Senai. E depois também fui realizando outros cursos, outros treinamentos, assim, voltados todos para a parte técnica, Você né? começou a sua carreira na indústria, né? Foi pelo seu pai ou porque você queria mesmo? Na verdade, foi por influência do meu pai. Tá. Também a região onde eu trabalhava é uma região de muita força industrial. Então, imagina assim, se todos seus amigos, a relação seus amigos também estavam fazendo cursos Sim, profissionalizantes, o ambiente, né? né? O ambiente. Então, era muito comum naquela época os desejos, os sonhos serem todos relacionados à parte da indústria, né? Legal. Fato é que com isso eu consegui construir o que era para mim o meu sonho, o meu desejo na época, que era construir uma carreira voltada para a indústria. É mais ou menos assim, Wesley. Eu sempre, cara, olhei para os profissionais da indústria e gostava do modus operandi lá. Trabalhar bem vestido, trabalhar em computador, participar de reuniões, estar envolvido em reuniões, ter celular corporativo, ter é, laptop, né, o computador, um e-mail corporativo, aqueles, sabe aquelas assinaturas de e-mail gigantes, né, onde você Sim. põe um monte de departamento, tudo em inglês, um monte de coisa, eu sempre gostei daquilo, sempre almejei aquilo. Sonho do E CL Treta? o sonho do CL Treta, né? E eu tive sucesso em realizar esse sonho, né? Sou carreirista, né? Fui carreirista, né? De indústria automotiva e, e viagens internacionais pela empresa, representando a empresa em reuniões importantes, todo aquele pacotão todo, né? Sim. Eu consegui é, com muito esforço, com muita determinação e também com uma mentalidade muito voltada para isso, assim, com um desejo muito forte disso, eu consegui realizar esses sonhos, né? Legal. Hoje você não atua mais na indústria, né? Como Sim. que foi essa virada de chave para você, essa pivotada? Bom, uma pivotada boa, esse cavalo de pau, né, que aconteceu foi principalmente por causa dos treinamentos que eu tive dentro da própria empresa, que foram me abrindo a mentalidade. Eu fui um cara que dentro da empresa, da indústria, eu tive algumas questões de saúde na minha vida, né? Crises de burnout e tal, que na época não era nem burnout, era um pouco de frescura, né? De Sim. você ficar ali com crise de estresse era frescura. Você tratava com remédio homeopático na época ainda, né? E com um pouco de, você largar a mão de ficar fazendo frescurice. Mas aí eu tive problemas de saúde bem crônicos, bem importantes, que começaram a me fazer que eu tinha que
tinha que tentar mudar um pouco de ares, né? Tinha que desenvolver. Lá para 2013, mais ou menos, eu tentei empreender também. Eu tentei empreender junto com um amigo meu. A gente tentou colocar uma plataforma de conteúdo esportivo, né, voltado para conteúdo esportivo, que é uma rede social esportiva para rodar. Acabamos não dando certo, eu ainda insisti na parte da indústria. Mas depois, mais agora para o final da carreira, eu fui submetido a alguns treinamentos. Por exemplo, o treinamento de Relações Humanas da Dale Carnegie, que foi pago pela empresa, foi patrocinado pela empresa, só que me abriu a cabeça com relação a essa questão de você tem que olhar para fora, tem que sair um pouco da caixa, literalmente, e olhar meio que largar essas futilidades. Tudo isso que eu falei para você que era sonhos, então, cara, hoje eu coloco tudo como futilidade. Não tem valor nenhum isso. Sim. E eu comecei a ver, como está aí dentro do meu resumo, que o impacto que você causa nas pessoas, na hora de você montar equipes de alta performance, está na questão de você olhar para elas de uma forma diferente. Treinamento me deu essa força, essa vontade para começar a construir um projeto fora da indústria. Entretanto, a decisão não foi minha, a decisão foi da empresa. Hoje eu tenho que agradecer a decisão da empresa, mas eu precisei que a empresa me desse esse empurrãozinho. Encerrou meu ciclo de trabalho e me colocou no mercado para eu poder olhar o que eu não estava olhando, o que estava na minha frente. Eu estava atrás de abrir a porta, a pegar uma chave para abrir uma porta para um novo negócio. E de repente eu vi que a porta estava escancarada já, a porta estava aberta, era só eu ir. Você não tinha desapegado, né? Não tinha desapegado. É muito difícil, né? Principalmente se já era casado, tinha filhos, a responsabilidade que a gente tem por trás, né? Eu acho que quando você tá ali naquele skin CLT que a gente tá falando, mas você tem uma comodidade, tem uma vida boa, tem um salário legal, é muito difícil você trocar tudo aquilo que, entre aspas, a gente acha na nossa cabeça que é certo por aquilo que a gente não sabe, que a gente não viu ainda, né? Então eu acho que esse é um dos principais pontos que faz a gente ter essa dúvida, e tem muita gente hoje em dia que eu vejo que perdem várias oportunidades por estarem com a porta aberta, mas estão com medo de largar o velho, né? Estão com medo de deixar aquilo ali. Assumir alguns riscos, né? Exatamente. É muito difícil, porque quem trabalha na indústria, a gente fala muito de mentalidade, é uma palavra muito forte, né? Dentro da indústria é mindset, né? Vamos falar bonito, né? Vamos falar um mindset, você precisa ter mindset e tal, mas você ali você tá num container, né? E você tem um mundo todo para ver, e você tá num container. Então, o mindset que precisa ser tomado é assim, você precisa tomar algum risco e saber que alguns sucessos dependem mais de você do que de outras pessoas. Mas quando você olha para as pessoas que você tem à volta, você tem muitas experiências ruins. As pessoas que saíram da empresa para poder fazer ou abrir algum negócio, enfim, alguma coisa, e não tiveram sucesso. E aí você olha como aquilo e fala assim, por que eu vou abandonar, como você mesmo falou? Sim. Cara, é muito difícil, porque é muito confortável. Por mais que tenha todo o estresse, toda a questão da rotina, a questão das responsabilidades e tal, mas é muito confortável trabalhar em indústria. Quando você tem ainda na veia, como eu, que construí toda a carreira, isso, nossa, você fica muito tranquilo. Uma sala para sentar, um computador já da empresa, o celular da empresa, você vai almoçar, um almoço executivo, a empresa que paga, né? Paga. Cara, e o mundo aqui fora é impressionante. Assim, você vai tomar um cafezinho, é você que paga, sai do seu bolso. É um dinheiro que era para estar ali junto com teus filhos, com a tua família, que não é mais. Agora ele foi para um cafezinho, para um pãozinho. Exatamente. A mentalidade muda totalmente. Eu ouvi uma frase uma vez e para mim fez o total sentido, que o que muitas vezes mata um bom empreendedor é ter um bom salário. Isso daí mata, Perfeito. Porque deixa o cara cômodo, né? Naquele estado de cômodo, eu não vou arriscar, não vale a pena largar o meu salário. Porém, se o cara tirasse aquilo, muitas vezes é uma pessoa muito inteligente, né? Que poderia empreender e poderia causar um impacto, né? Se a gente for falar de impacto na sociedade, causaria um impacto gigante na sociedade, né, cara? Sim, então isso é bem interessante. Falando um pouquinho da parte de pessoas, né? Você é um cara especialista nisso. O que você acredita hoje que é os maiores desafios para conseguir liderar essas pessoas, cara? Bom, acho que a palavra principal é preparo.
né? Preparo. Por isso que hoje eu trabalho com a parte de treinamento para que as pessoas estejam, os líderes, as pessoas que estão submetidas à liderança estejam melhores preparados a lidar com a outra pessoa. Você se colocar no lugar da outra pessoa, você entender que não é mais sobre você, que é sobre a outra pessoa, precisa de preparo. Você precisa de outras pessoas que são melhores qualificadas para te dar a oportunidade de você estar pronto para isso. É muito complexo no dia a dia, com todas as rotinas, os desafios, as cobranças que a gente tem que parar para pensar no seguinte, ó, como é que aquela pessoa ali tá se sentindo, né? Como é que ela tá ouvindo hoje, como ela acordou, como que ela tá do ponto de vista de lidando com seus problemas pessoais, tal, coisas que muita gente fala assim, você tem que deixar as coisas de fora da empresa, fora do ambiente de trabalho, né? E vir aqui. Cara, nós não somos robôs, cara. É muito difícil, né? É, isso. E além do preparo, a palavra preparo que tem relacionado ao treinamento, é que isso seja de forma natural. Para que a gente não seja aqueles falsos líderes. Bom líder lá durante o dia, sabe? Aquele cara que faz uma baita de uma reunião e reverte uma situação totalmente difícil dentro da empresa, fala as palavras bonitas, inspira as pessoas dentro da empresa e vai embora do trabalho 7, 7:30 da noite, chega em casa e não é capaz de chegar lá pro filho, para os filhos ou para a esposa e perguntar como é que foi o dia deles, sabe? O cara é um líder durante o dia, um excelente líder, um ogro em casa. Então, que isso se torne algo natural. Sim. O nosso maior desafio, no meu ponto de vista, é fazer com que, uma palavra legal que a gente foi submetido recentemente, é não mais a gente sair da zona de conforto ou da zona de domínio, como eu gosto de falar, mas você ampliar a sua zona de domínio. Sim. Aquilo que era um desafio para você, que você fazia estrategicamente, se torna a sua habilidade, se torna uma habilidade. Então, pessoas cuidando de pessoas, as pessoas cuidam dos processos, as pessoas gestionam os processos, a gente não faz gestão de pessoas, a gente lidera pessoas, as pessoas gestionam processos, os processos resolvem as questões das futilidades do dia a dia que a gente trabalha. E você acha que as empresas qual que é o senso delas? Você acha que elas estão realmente preocupadas com os colaboradores hoje? É difícil falar sem ser generalista para isso, né? Porque as experiências profissionais que eu tive e as empresas que a gente se relaciona hoje, que chegam perto, elas têm muito dificuldade em fazer um link entre o que está ali no hall de entrada deles, que é a visão, a missão e os valores, com o que acontece no dia a dia, né? Em geral, as empresas têm iniciativas, eles querem que os profissionais estejam melhor, o Wesley. Eles têm, mas não sabem como. E esse não saber como tá tirando muita oportunidade de boas pessoas se manterem dentro do emprego, se sentirem valorizadas pertencentes ao convívio todo do emprego, e também está fazendo com que eles façam otimização de investimento. Vou dar um exemplo. Tem que investir nisso, tá? Tem que investir. Tem que, assim como você vai comprar uma máquina, você vai comprar um processo, uma tecnologia, você tem que investir também em treinamento e em cursos voltados. Aí as empresas estão indo atrás de coisas muito simples, soluções muito rápidas. Eu vou dar um exemplo, e as imersões. Não que todas as imersões sejam ruins, mas algumas imersões, elas tendem a funcionar como funcionam quando você vai esquentar um leite no forno. Ela esquenta muito rápido, quase transborda, e depois esfria muito rápido. Sim. Então, tem que ampliar um pouco nisso, que existe um investimento importante para ser feito em treinamento, para que isso seja sustentável, permanente. Qualificação, né? Qualificar. E tem que colocar esse pessoal para serem ouvidos depois, né? Para que eles possam ser ouvidos, possam ser assistidos de uma forma diferente. Começando de cima para baixo. Você tem que chegar na alta liderança, aquele pessoal sabe aqueles... Que é o mais difícil, né? Exatamente. O ego está inflado. O ego muito inflado, a vaidade ofusca o que o cara vê. O cara não enxerga mais nada, o cara só vê ali a questão do currículo dele, né? O que adianta ter um currículo preparado tão bom como esse se você não consegue... parar para escutar um colaborador. Escutar um colaborador ou
ou delegar uma atividade e validar se aquele cara é capaz de entregar aquela questão, você perde umas chances todo dia de não fazer coisas simples. E tá nessa simplicidade que tá o impacto diferente nas pessoas, né? Então, a resposta ao que você falou, as empresas querem, mas não sabem como. Então, tem que preparar esses executivos de cima para baixo para eles tirarem esse ego, diminuírem o ego, tirar a vaidade e começar a enxergar que o negócio dele é feito de pessoas e ele precisa fazer um equilíbrio lá com os acionistas, daqueles altos resultados, daqueles métricas importantes, né? Os indicadores de alta performance, os KPIs que ele tem, e colocar aquilo, a gestão, a liderança de pessoas e ouvir as pessoas como um KPI importante. Sim. Agora, as empresas vão ter uma oportunidade de dar uma olhada para isso por força da normativa nova, que é a NR1, né? Que vai trabalhar... Fala um pouquinho mais dessa NR. Cara, a NR1 é o seguinte, ó, eu não sou especialista em falar sobre ela, mas eu vou Só para quem tá vendo, só para um leigo entender o que vai ser essa NR1, qual que é essa lei? NR1 é uma normativa, né, que já está valendo e as empresas precisam estar totalmente implementadas elas até o dia 27 de maio do ano que vem, então nós temos aí 7 meses para implantação total. Um conjunto um questionário, né, um conjunto de requisitos que as empresas precisam atender para olhar para o lado da saúde mental, psicossocial dos funcionários. Então é a mudança de comportamento, para algumas empresas vai ser uma mudança drástica para que a empresa mude cultura voltada para olhar pela pessoa, pelo psicossocial. Então é pessoas trabalhando, mas sem estar doentes, né? Que é algo que infelizmente é fato, é verdade. Muitos amigos, mas muitos amigos mesmo que estão trabalhando, pessoas de sucesso, pessoas com alta performance, mas doentes. E a empresa agora, por uma força do regulamentar, vai ter que olhar para isso. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Dando suporte às empresas, porque as empresas vão... Imagina um questionário que você vai lá fazer um checklist, né? Atendo ou não atendo? Tenho ou não atendo? Sim. O que você não atende, você precisa montar um plano de ação. Exato. Né? E aí, dentro do plano de ação, está envolvido lá algumas mudanças na cultura e tem treinamentos e cursos, né, voltados para isso. É onde eu pretendo estar exercendo minha maior influência em auxiliando as empresas nesses planos de ação. Né? Então, tem especialistas que fazem os diagnósticos no comportamental das pessoas, existem as especialistas que fazem o diagnóstico no seu estado da NR1 e no plano de ação, como a empresa faz para se regulamentar, é aonde eu hoje pretendo ter a maior contribuição em cima disso daí. Entendi, Tá? entendi. E deixa eu fazer uma pergunta hoje, na sua visão, cara, o que diferencia um gestor, né, que gera os recursos com um cara que realmente lidera? O que você acha desse tema? A gente fala muito que pessoas, como eu vou repetir, né? Pessoas a gente lidera e processos a gente gere, né? A gente vai gerir processos e liderar pessoas. A maior diferença são pessoas que não olham para as pessoas com a importância que elas têm dentro dos processos produtivos. Só olha como um número, né? Só olha como um número. E o que é olhar como um número, cara? É o seguinte, em prol do número, eu vou falar uma coisa bem, bem importante, que isso é um viés que eu levo, assim, em prol do número, cara, não importa se o cara vai precisar trabalhar até meia-noite para fazer o que eu tô querendo que ele faça. Ele tem que entregar o que precisa ser entregue. Porque eu tenho um compromisso com esse número, o chefe do meu chefe tem compromisso com esse número, o chefe do chefe do chefe tem um compromisso com esse número, e uma vez que o número foi definido, a gente tem que cumprir o número. Não importa se o cara se ele está deixando de levar o filho num futebol, se ele está deixando de fazer uma academia, se ele está deixando só de chegar em casa dele, ligar a televisão e assistir um joguinho da semana. As pessoas não olhem para isso. Eu sempre busquei ser um líder que, para mim, a minha cabeça veio um insight há muitos anos atrás, falando assim, ó, se eu quiser puxar o 100% da sua performance amanhã, eu preciso dar a oportunidade que você saia hoje do trabalho, se relacione com a sua família, curta um pouco o seu hobby, descanse,
Porque amanhã, se eu não te der essa oportunidade, como é que você vai me dar 100% amanhã? Exatamente. Aí o que a gente faz? A gente puxa o 100% do cara hoje, ou 110, 120, 130%, às vezes até mais. E aí no dia seguinte, alta performance também, cara. Eu preciso do seu 110% hoje também. Ah, mas é uma situação de crise. Lidar sob crise é esporádico. Cara, mais de 20 anos na indústria automotiva, a crise é todos os dias. É todos os dias. A crise Todo é dia é todos um os problema dias. diferente, Isso, né? todo dia é um problema diferente. Você só não está olhando para o problema diferente. E as técnicas para os líderes lidar com isso, por exemplo, eu falei de treinamento. Né? Treinamento ajuda isso. O treinamento abre um pouco a sua mentalidade, você começa a olhar pelas prioridades, você consegue liderar pessoas do escalão de cima do escalão de baixo. Você imagina quantas vezes que eu não precisei ficar fora do horário ou submeter alguém da minha equipe para trabalhar em hora extra por um capricho da liderança, da minha chefia. Por um capricho. Não era necessário. Mas a culpa não era do meu chefe. A culpa era minha, que não cheguei para ele e falei para ele, cara, nós não conseguimos entregar isso. Eu consigo te entregar isso. Né? Essa questão da prioridade é você ter uma visão do que é um triângulo da importância lá, que é custo, qualidade e tempo. Se você quer alguma coisa de alta qualidade, você vai ter um impacto no tempo e no custo. Sim. Se você tem uma coisa de baixo custo, você vai ter um impacto em qualidade. Então tem que buscar um equilíbrio disso. Não adianta botar a responsabilidade nas pessoas e na empresa. É você que tem que fazer esse filtro. Porque senão você fica só como um passador de mensagem, sabe? Um cara que encaminha e-mail. Veio um top-down, que é o termo comum, né, da indústria, um top-down que o executivo chegou e falou que tem que fazer, e tem que fazer para amanhã, porque tem que fazer para amanhã. E você não faz nenhum filtro, entende? Pergunta, né? Só fala amém, né? Só fala amém. E aí o que acontece? Você cascateia toda essa improdutividade, ou toda essa sequência se cascateia, e o cara que está lá na operação, a pessoa que está ali com a mão na massa, ele é o cara que mais paga por isso. E o Wesley, eu vou te falar uma coisa, cara. E esse cara, o que dá mais raiva é que esse cara não sabe que ele está problemático, porque ele está ganhando hora extra. Normalmente os salários são mais baixos. Então ele está ganhando hora extra. Sim. Então ele está aumentando o salário dele. Ele está achando que está uma boa. Então aquilo vai criando um vício por trabalhar em fora do horário e trabalhar mais e ganhar hora extra. Daqui a pouco você se acostuma com aquele salário mais alto, tendo que trabalhar 280 horas por semana, por mês, né? 280 horas por mês, às vezes 60 horas por semana, e tá achando que tá tudo bem. Cara, essa conta vem depois. E o certo, e o interessante é que o certo é o cara conseguir fazer o que ele tem que fazer, o que ele é pago para fazer, o que está combinado dentro dos horários de trabalho. E esporadicamente, bem explicado e bem entendido, se trabalhar em horários adicionais para se atingir um objetivo, ou se para fazer um ajuste, eu diria até mesmo para fazer um treinamento, para fazer um aperfeiçoamento, e não tentar fazer isso dentro do horário. Pouca gente entende, né, cara? Pouca gente entende. Sabe, na mentalidade do cara, ele também, e sem querer, sem objetivo, ele não dá a performance dele no horário laboral normal no 100%. Porque ele sabe que ele vai ter 2 ou 3 horas a mais ali para poder executar o que ele tem que fazer. Então ele não vai no 100%. O chefe vai pedir para ficar até mais tarde mesmo, sabe? Sim. Então tá, fica... Hora essa tá liberada? Vamos fazer. Isso, fica aquela síndrome do Vampeta, sabe? Você finge que tá me pagando, eu finjo que eu tô jogando, isso tá tudo certo. E falando agora desses profissionais que têm alto potencial técnico, cara, mas ele tem pouca gestão emocional, como lidar com esse tipo de pessoas? Nossa senhora, esse é um dos maiores desafios. Como lidar com esse cara, velho? Porque esse cara é difícil. Esse cara é o mais difícil, porque ele tem o que a gente falava muito, o pessoal da indústria falava muito, que ele tem o pulo do gato. Cara. O cara é um detentor de um conhecimento muito forte dentro da empresa. Só que como gestor, ele é uma desgraça. Ele é um péssimo gestor, né? Quantas vezes eu Hugo, presenciei excelentes técnicos, excelentes pessoas
sendo submetida à gestão e a empresa perde um bom técnico e perde um bom gestor por não ter trabalhos de base. Como é que você lidar com uma pessoa dessa? Preparar ela. Preparar ela para que ela tenha acesso a técnicas, eu vou usar esse termo, tá? Apesar que não tem uma fórmula mágica, tá? Não tem. Mas técnicas, e eu vou usar o termo de Dale Carnegie, princípios comportamentais que o façam haver benefícios em se olhar pessoas de uma forma diferente, envolver pessoas. Aprender a dar um feedback, e a aprender a administrar os erros do dia a dia, se comunicar de forma eficaz. O que é comunicar de forma eficaz, cara? É o seguinte, eu tenho que passar uma mensagem para você aqui e passar ela em 2 minutos, cara, sabe? Passar em 2 minutos. E que o colaborador ali, o funcionário, entenda aquilo em 2 minutos. Você falar claramente, não ser prolixo, não ser conversador, tanta história. E é difícil disso daí, porque hoje eu presto atenção em tudo na minha vida, né? Comunicação é muito importante. Existem temas até que eu consigo imaginar que se eu escrever é uma coisa, a pessoa entende uma coisa, e se eu mandar áudio é outra. E sempre quando eu mando alguma coisa assim um pouco mais complexa, eu faço questão de entender e ouvir de novo para ver se a pessoa pode interpretar de uma forma diferente, né? Para que a mensagem realmente consiga ser clara, porque pra gente que conhece determinado assunto é muito fácil a gente falar, mas não significa que a nossa fala está expressada de forma correta, né? Exatamente, Wesley. Perfeito isso. Inclusive, também, de novo, em cima de princípios de Dale Carnegie, fazer perguntas ao invés de dar ordens diretas, né? Que é um dos princípios de Dale Carnegie, é importantíssimo. A gente tem que, eu vou repetir, tem que pegar esse cara que é especialista e ele é submetido à liderança e fazer com que ele saiba que tem benefícios para isso. Sim. Entendeu? Mas não é mais sobre ele, é sobre as pessoas. E se ele acha que aquele funcionário não dá certo porque ele tem um déficit, alguma coisa, cara, ele tem que ser realocado, ele tem que ser desligado, ele tem que ser mandado para fazer treinamento, tal, sabe? Mas o que não pode é o cara falar assim, não, deixa que eu faço, ou, pô, você não sabe executar o que eu tô fazendo, tal, sabe? Não é só uma questão de ser educado, é interessante isso, né? Não é só uma questão de ser educado, é ser verdadeiramente interessado na outra pessoa, olhar no olho dele e saber, cara, o resultado de tudo isso que nós estamos fazendo, depende tanto dele quanto de mim. E antigamente tinha muito isso. O cara que é detentor do conhecimento, ele guardava o conhecimento, né? Sim. Tem medo, né? Isso, tem medo de dividir. Não vou falar porque vai roubar o meu cargo. Vai roubar o meu cargo. Pensamento do CL Treta. Pensamento do CL Treta, sem dúvida. E a mentalidade hoje, o mindset hoje é totalmente diferente. Qual que é o mindset hoje? Cara, quanto mais eu compartilhar o meu conhecimento, mais eu vou ter esse pessoal próximo de mim. Dividir para multiplicar. Dividir para multiplicar. Essa frase é a frase famosa, antiga e verdadeira. Sim. Verdadeira, de fato. Mas é um desafio, porque nem sempre essas pessoas que tenham esse conhecimento, eles estão abertos, eles estão disponíveis para ter acesso a isso. Sim. A empresa tem que ir com muito cuidado. O gestor desse cara e os departamentos de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, têm que fazer diversas análises, conhecer perfis comportamentais, entender perfis comportamentais, trabalhar em linhas sucessórias. Porque às vezes, cara, não é certo. A melhor coisa não é colocar o cara. Falando em base comportamental, acho que 99% das pessoas não aplica nenhum teste do DISC antes de contratar um funcionário. Não sabe nem o que é isso. E quando aplica, não sabe analisar um DISC. Exatamente. Eu fui submetido ao DISC tipo, uns 10 anos atrás. Já era gestor, já tinha muitas pessoas abaixo de mim. E aí, nós vamos fazer um DISC e tal. Eu fiz o preenchimento, saiu lá minhas cores, os meus indicadores, as minhas dominâncias, e eu não sabia analisar aquilo. Aí uma pessoa veio e falou assim para mim, você é isso, você é isso, assim. Na verdade, ela leu o que estava escrito ali. Eu falei, tá, o que significa isso? Tem mais umas 10 páginas aqui que explica isso. Você não vai ler aquilo lá. A gente fala muito da devolutiva do DISC. E aí o que aconteceu? Eu fiz o meu DISC, descobri que eu tinha o I muito forte, o D quase igual, sabe? Aquelas coisas e tal, beleza? Eu fiquei gravado na minha cabeça. Aí
quando começou a contratar as pessoas um tempo depois, eu comecei a receber o disque daquelas pessoas. O que eu vou fazer com isso? Eu não sei analisar. Não sabia analisar. Não sabia analisar. Não fui preparado para analisar aquilo, né? E perdi muitas oportunidades de fazer uma contratação mais ajustada, melhor, né, para as pessoas. Só que indústria, como é que funciona? Você olha para currículo, você entrevista. Eu tive muitas situações na minha vida em que a gente entrevistou e eu fiquei na dúvida de 3, 4 currículos e 3 pessoas, tal. Às vezes nivelado por cima, às vezes nivelado por baixo, acontece de tudo, né? As vagas estão cada vez mais difíceis para a gente preencher as vagas. Exatamente. E aí eu comecei a tomar a decisão por feeling. Por feeling. É verdade, o feeling mas qual o percentual de erro? É baixo, cara. É baixo. É baixo, mas tem que ser por feeling. Eu vou apostar nesse cara aqui, teve uma conexão, teve uma química, como o pessoal fala agora, da onde Trump. Tive uma química legal com o cara, então vamos trazer esse cara pra cá. E depois, cara, o que ele não acertou? O que ele não deu certo? Cara, ajusta. Ajusta. Não manda embora. Você tá abrindo mão de tudo um processo de recrutamento, cara. Um monte de profissionais. O cara passa na mão de um monte de profissionais. De recursos humanos, pra chegar em você ali, o decisor da vaga, você toma a decisão. O cara entra pra trabalhar. Passa um mês, o cara não performa bem, tem que mandar embora o cara. Você vai jogar fora todo um trabalho, em vez de pegar o cara e falar assim, entender o que está acontecendo. De repente você está perdendo a chance de ter um profissional espetacular ali, porque você não deu a devida... Eu falo isso muito em relacionamento, né? Às vezes, cara, todo casal, toda briga é normal. Às vezes você briga, você fala, eu quero chutar o pau da barraca, não quero mais estar junto. Aí quando eu paro para analisar e falo assim, eu tô hoje 5 anos com a minha esposa. Olhar e falar, a gente demorou 5 anos para construir uma relação saudável hoje. Imagina voltar e se começar do zero para encontrar outra pessoa. Cara, não quero, tenho preguiça. Não, vamos ajustar o que a gente precisa ajustar e vamos resolver a nossa vida. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil, cara. E você, Wesley, tem que buscar ser feliz. Exatamente. Não no final, no processo. No processo, no caminho. Ser buscar feliz. A felicidade no processo. No processo. Então, como é que você faz isso? Você envolve as pessoas. É mentalidade nova, é difícil. O mais legal do que eu tenho que falar para você é isso, cara. Eu tô falando aqui da impressão que nós temos uma propriedade muito grande e tal, mas, a gente apanhou muito para ajustar essa questão. Sim. Apanhamos muito. Na indústria, nos relacionamentos, muito. Apanhamos muito. Não é fácil, mas é possível. É possível. Treinamento ajuda a gente a ter esse domínio, esse ajuste. Mas você precisa se permitir, né, também. Então, você usou um bom exemplo de um relacionamento. Eu analiso muito, interessante, eu vou te contar isso. Eu analiso muitas pessoas que estão de performance e tal, eu olho para ele, quanto tempo que está de casado, quantos filhos que tem. Porque ali, cara, ele já conta muito. Já conta muito. Uma pessoa que consegue sustentar um relacionamento, né, com esposa, com filhos muito anos, o cara já é um vencedor, cara. O cara é um baita de um vencedor, sabe? Se a nota dele, em vez de ser 10, é 7,5, é 6 e tal, não importa. O cara já é um baita de um vencedor. Hoje é muito difícil. Sim. Quantas pessoas que nós não conhecemos no nossa rotina que não estão mais, né, no primeiro relacionamento, que não conseguiram mais e gostariam de ter tido outra oportunidade, né? Sim, exatamente. Então, isso começa em casa. Por isso que eu falei, não adianta ser um bom líder durante o dia e um cachorro, um cavalo em casa. Tem que ser um líder do dia todo. Só maior empreendimento, eu acho que está em casa, né, cara? Isso aí. Que é onde você consegue carregar todas as suas energias, né? Acredito muito nisso, cara. Deixa eu te perguntar, existe algum momento na sua carreira que você entendeu que a mentalidade, cara, trouxe resultados diferentes para você? Sim, alguns momentos, né? A questão da mentalidade, a gente fala muito que as palavras falam pensar fora da caixinha, da casinha, tem os nomes, mas é você utilizar as experiências que você teve, as experiências dos outros, para moldar um comportamento novo que esteja alinhado, olha que interessante que eu vou comentar, esteja alinhado com os valores do local onde você está trabalhando. Tinha um amigo meu que falava assim, só faz sentido você estar aqui de manhã, vindo todo dia de manhã, se os seus valores pessoais estão condizentes com os valores da empresa. Sim. Se o que você acredita que é o certo a ser feito, bate com o da empresa.
Então essa foi uma das primeiras mentalidades que eu fiz. A minha primeira mudança de mentalidade foi essa, é encaixar, em buscar evidências de que a empresa tem um conjunto de valores que bate com o seu. Eu sempre fui uma pessoa muito conservadora, fui criado numa família tradicional, sempre tive acesso a estudo, às coisas certas. A gente acreditou em Papai Noel até 13, 14 anos, sabe? Sim. Muito tradicional. Então, eu precisava estar num ambiente onde cuidava disso. E aí eu comecei a buscar evidências disso nas pessoas, nos comportamentos, e eu tive muito sucesso nisso daí. Eu trabalhei durante 20 anos numa companhia no qual os meus conjuntos de valores batiam com os valores da empresa e das pessoas. Outro ponto da mentalidade. Quando não bate, quando por algum motivo não encaixa, não dá match 100%, o que você faz? Você abandona a empresa? Na minha forma de vencer a mentalidade, você começa a influenciar a empresa a ter aquilo. Você ter comportamentos naquele sentido para que as pessoas sejam inspiradas a mudar aquela questão. Então você vira um agente da mudança. Cria uma nova necessidade. Você né? cria uma nova necessidade. E tem que saber enfrentar as resistências, tá? As resistências. Então, tem que ser enfrentador, tem que ser, em alguns momentos você tem que ser bocudo ali, você tem que ser um cara de posicionamento para que haja as mudanças. Senão, não vai ter mudança. Senão, você vira só um capacho das coisas, né? E depois a questão da futilidade, como eu falei para você. A mentalidade que é ali aquelas coisas, os bens ali, todos os bônus, todo aquele pacote ali, ele é bem-vindo, mas ele é secundário, terciário, Sim. inclusive, é fútil. O mais importante é o impacto que você causa na vida das pessoas. Tá. E sabe como que eu fiz isso? Eu vou te contar uma história rapidinho aqui. Como eu fui chefe a maioria da minha vida, fui líder, gestor na maioria da minha vida, eu tive muitos funcionários que sentavam comigo e falavam assim, chefe, eu estou precisando de um aumento, preciso de um aumento. E aí vem de tudo quanto é tipo de gente, né? As pessoas também não são preparadas, até nisso. Nós da indústria, que trabalhamos na indústria, a gente não sabe pedir um aumento. Sim. Interessante, né? Inclusive, eu nunca pedi um aumento na minha carreira. Nunca pedi um aumento na minha carreira. Os aumentos vieram, graças a Deus foram muitos, mas foram resultados de boa performance, de bom trabalho. Muito trabalho, muito compromisso ali. Mas uma pessoa vem pedir aumento, né? Então, e aí, eu já, muito jovem, eu já era uma pessoa que fazia isso. Eu olhava bem assim, para a pessoa e falei assim, não, muito, muito nobre você pedir, muito bem e tal. Por que eu deveria te dar um aumento? Eu fazia perguntas. E aí a pessoa, não, porque o fulano de tal ganha a mesma coisa que eu. Né? Como é que você sabe que ele ganha a mesma coisa que você? Ele te mostrou o olerite? Você viu o olerite dele? Geralmente não vê, mas ele sempre tem uma comparação. Não, porque eu trabalho muito mais que ele. E da onde que você tirou que você trabalha muito mais que ele? Sim. Né? Baseado em quê? Você vai fazendo muitas perguntas. Só perguntar o porquê. No terceiro ou no quarto o cara já não sabe mais. Ele já não sabe. Daí ele já vem, já abre o coração. Não, porque eu acho que eu deveria ganhar mais. Ótimo, legal. Então vamos jogar as claras. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quanto você quer de aumento? Quanto que você quer de aumento? Fala um valor aí, né? Não sei. Não sabe. O cara não sabe quanto que é, mas ele quer um aumento. Você quer ganhar igual aquele cara lá? Eu posso te dar um aumento até maior que aquele. Mas aí eu comecei a ver que a empresa, a indústria, inclusive foi um chefe meu que me falou isso uma vez, um corredor, assim, cara, um antigo gerente de planta que eu tinha, ele me falou isso num corredor, assim, ele nem sabe disso, foi tão despretensioso que ele falou assim, cara, a empresa pode fazer muito mais do que te dar aumento. Pode fazer muito mais. Você só precisa saber o que precisa. Daí nessa conversa eu comecei a descobrir que assim, às vezes o cara precisava de um aumento de 10% e eu tinha isso no budget, eu podia dar um aumento para ele sem sair brigando com ninguém e tal, sem ficar estressando com o chefe, nada. Só que o cara ia continuar tendo, sei lá, às vezes uma cadeira ruim para trabalhar, um computador, os frangalhos caindo aos pedaços, sabe? Sim. Uma mesa horrível, internet, rede ruim, os recursos para trabalhar, todos eles ruins. E aí aquele aumento, que ele ia ficar feliz ali, ele ia falar para a família, ele ia ficar muito legal, ele ia, no segundo mês, ele ia dissipar. Por quê? Porque você vai consumir aquilo, você vai gastar aquilo lá. Qualquer um de nós faria isso. Eu faria. Por que ele não? Gastar aquele dinheiro sem ganhar mais. Se é que você já não gastou.
E os problemas do dia a dia vão continuar. Permanece, né? Permanece. O ambiente tá ruim de E trabalho. o ambiente tá ruim porque ele não gosta de um subchefe lá, ele não gosta de não sei o quê, ele não se relaciona com alguma coisa. Então eu comecei a trabalhar na mudança da mentalidade nesse aspecto. Sendo acessível, olha que interessante, sendo acessível, eu tinha pessoas abaixo de mim que eram líderes também, coordenadores, supervisores, pessoas que tinham grau de liderança. A pessoa estava ali no trampo, pode vir falar comigo. Não vai dar um bypass na hierarquia. Eu quero ser acessível, eu quero conhecer as pessoas, eu quero saber o que elas estão precisando Sim. e entender delas. E aí, cara, eu tive muitos benefícios, porque eu comecei, além de conhecer melhor as pessoas que estavam abaixo de mim, eu comecei a entender que aonde que estavam os gaps de alguns processos que a gente tinha, sabe? E é isso mesmo que eu tô falando, coisa simples essa, ó. O cara tinha uma vez um funcionário meu, foi a rede, ele precisava acessar uma rede para botar numa televisão como essa, assim, um desenho, para ele poder conferir se o produto que ele estava inspecionando estava de acordo. E ele não conseguia, porque a rede não funcionava, dava ruim. Aí ele tinha que abrir os desenhos em papel. Nossa. No papel. E o desenho no papel, às vezes, está desatualizado. Então, aí estava interferindo na qualidade do trabalho dele. E o cara ficou louco da vida. Um dia chegou pro meu liderado lá. Eu preciso de um aumento, tal. E o meu cara não sabia falar com isso e chegou em mim. Nessas perguntas, eu descobri isso. Descia lá até a sessão, onde a operação, ele me contou, me mostrou o que precisava fazer e tal. Fiz um combinado com a turma, vamos arrumar isso, vamos ajustar isso. Em pouco tempo eles conseguiram ajustar, arrumaram isso. E aí depois fui lá, peguei um feedback dele, e aí agora tá funcionando? Agora sim, chefe, tá funcionando legal, tal. Obrigado, viu? Aí ele falou, agora nós estamos prontos para falar do teu aumento. Entendeu? Não vai ser aqueles 20%, né, que você quer, sabe? Mas a gente tem um budget para te dar uma gratificação, um reconhecimento aqui para que você continue trabalhando nisso. Sim. Cara, e de repente aí eu comecei a ver que ficava bom para todo mundo. O cara conseguia ter um ambiente de trabalho melhor com pequenas coisas. Eu não estou falando de grandes mudanças. Nós não estamos falando de trocar a sala do cara, gastar 30 mil para colocar um sistema de ar-condicionado na casa, um forro novo, sabe? Toda aquela estrutura. Não, nós estamos falando de coisas simples. É um cara do TI vir lá passar uma rede nova. Básico, né? Ou botar um roteador melhor, uma coisa simples, trocar um teclado que não funcionava as teclas, ele não conseguia enxergar. Tô falando a verdade pra você. E ainda depois ele também ter acesso a um aumento, a um reconhecimento por performance, porque precisa ter performance, a gente precisa ser justo, precisa ter performance. E ele levar para a família dele. Levar, porque é uma gratificação, é uma enorme gratificação você chegar na sua casa e falar assim, pô, recebi um aumento, ó. Sabe? Sim. Recebi um aumento hoje. Estou num ambiente de trabalho bom, né? Uma carta, sabe? As empresas geram uma carta ali, ó. Você está sendo, por méritos, você está sendo reconhecido, seu salário sai de tal para tal. Putz, o cara... Eu vou falar para você, eu tenho todas as minhas cartas de aumento até hoje guardadas. Legal. Porque é muito gratificante. E aí, voltando à questão que você falou, eu só fui capaz de fazer isso quando eu tomei atitude. Eu mudei. Eu não precisei esperar e botar a culpa. Essa empresa aqui não faz isso, não faz aquilo. E aí, na questão da mentalidade, foi assim que funcionou. Então, os meus departamentos, as pessoas que estavam comigo, começaram a ser influenciadas, impactadas por isso. Quando eu saí da minha última experiência profissional, eu escrevi assim para os colegas lá, os meus pares. Eu falei assim, ó, cara, pessoal, tô saindo de cabeça erguida, de porta na frente. Eu gostaria que vocês soubessem que o maior legado que eu estou deixando aqui, que mais está valendo a pena, não são nos meus números, nos meus indicadores, meus KPIs, mas sim nas pessoas. Né? Meses depois, tive a grata surpresa de ver que boa parte daquelas pessoas que a gente trabalhou, que a gente cuidou, elas assumiram as funções que eram minhas, com alta performance, foram reconhecidas, assumiram as funções que eram minhas, né? Sim. E estão entregando resultados excelentes, espetaculares. Legal. Né? Por intermédio de coisas que a gente fez ali no dia a dia, não tal. Passou, né? Que legal, cara. E deixa eu te perguntar, autoconhecimento, pro cara que trabalha hoje, que você acha que, por onde ele consegue começar para adquirir mais sabedoria, elevar um pouco o nível de consciência, aumentar o autoconhecimento dele? O que você acha que esse cara tem que fazer hoje? Por onde ele começa?
para responder isso daí, gostaria de contextualizar a sabedoria. Tá? Eu entendo, nem sei se isso é a resposta o literal sobre isso, mas sabedoria é conhecimento colocado em prática. Então, conhecimento que essa pessoa adquiriu ou procura adquirir, ele precisa colocar ela em prática, né? Então, a sabedoria. Autoconhecimento, cara, olha, eu vou falar para você, essa pergunta que você fez, ela é interessante, mas ela é complexa. Se você falar assim, como que faz isso? A pessoa que tem essa resposta, a pessoa tem o pote de ouro, cara. Sim. Existem algumas técnicas. Primeiro, você reconhecer o seu erro, conhecer o seu erro, mas não conviver com ele, não se tornar ele, é você aprender com ele. Dale Carnegie também, é inevitável falar de Dale Carnegie nessa questão, porque ele fala assim, tire proveito dos seus erros, é um dos princípios que está no livro, do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e também no livro lá de Como Deixar de Se Preocupar e Começar a Viver, né? São princípios do seguinte, você pode errar, desde que você aprenda com esse erro e já corrija imediatamente, né? Tem um outro princípio de Dale Carnegie que fala o seguinte, se você cometer um erro, né? Se retrate imediatamente e de forma veemente, forte, né? Enfática. Como fazer isso? Cara, você tem que ter um auxílio mental. É meio que mais ou menos assim, coisas que deram certo, coisas que deram errado, né? Sim. Na indústria existe lá um indicador chamado Things Gone Wrong, as coisas que deram errado. É tudo que deu errado você joga dentro de um banco de dados, né? Mentalidade antiga, você ficar naquilo e falar, bom, mas por que isso daqui deu errado, cara? Quem que foi que fez isso de errado? E a mentalidade agora é, o que nós fizemos para dar certo? O que nós vamos fazer de errado dar certo? Sim. Isso você pode fazer num aplicativo do celular, num OneNote, num Trello, num bloco de notas, nos seus caderninhos, em papeizinhos, tudo. Você se autoconhecer. Como que eu atuei com aquela situação, que benefício que eu trouxe ou que pontos que eu tenho que corrigir. Sabe? Por incrível que pareça, cara, é mais simples do que se parece, mas você tem que admitir quando você errou. Errou em casa, errou nos filhos, errou de você não ser mal educado com uma pessoa, numa situação desnecessária, errou no trabalho, numa tomada de decisão, alguma coisa, sabe? Errou num comportamento com uma pessoa. E aí você admitir e ter noção de que você tem que fazer aquilo para corrigir. O autoconhecer é difícil, porque tem coisas que você não se conhece. Você já foi submetido a uma situação que mexeu com o seu emocional fortemente? Você não sabe realmente como você vai agir até ser submetido àquilo lá. Sim. Então, além de você ter recursos, no meu ponto de vista, ter recursos para que você saiba o que deu certo, o que deu errado e o que eu vou fazer para ajustar aquilo, você precisa fazer bastante coisa. Sim. Porque daí você gera bastante erros. E com muitos erros você gera bastante acertos, né? E os acertos, a velocidade, pela forma do qual você entende esses erros, absorve esses erros e começa a acertar, é pelo qual vai dizer quem você é a partir de agora. Interessante isso, né? A gente podia escrever um currículo sobre todas as coisas erradas, as cagadas que a gente fez no trampo, né? Isso deveria ser um currículo, um monte. Isso deveria ser um currículo de hoje, né? Mas não. O currículo é o que eu fiz a partir dessas coisas erradas, dessas das atrapalhadas, né? O que eu fiz na vida conjugal, né? Sim. Ó, errei com isso, errei com aquilo, tal, não valorizei isso, pisei no tomate com aquilo, tal. E o que eu estou fazendo de diferente para isso? Diferente para isso mudar. E como eu estou me preparando para os novos erros. Sim. Como que eu estou me preparando para os novos erros? Só tem um jeito, cara. Enfia na cara, indo, fazendo e perguntando, pedindo feedback é uma coisa legal, sabe? Pô, pedir feedback é uma coisa muito legal. Pedindo ajuda para quem já passou por aquilo, né? Isso, pedindo ajuda, reconhecendo que você não consegue fazer nada sozinho.
pedindo feedback, as pessoas orientam você de uma forma muito legal. É muito interessante. Você sai daquele pedestal de domínio, de controle sobre as coisas, para você ver que você não está realmente tão bem assim, você precisa de ajuda. Aí você consegue ter o mínimo de controle com equilíbrio, você começa a fazer as coisas começarem a fazer sentido na vida, né? Sim, com certeza. Mas olha, eu vou te contar. Uma das perguntas mais complexas para ser respondidas que você me fez. Existem muitas variáveis, né? Muitas de variáveis. pessoa para pessoa. Te agradeço pela pergunta, você me fez eu ter que refletir, pensar, organizar as ideias enquanto falava, porque realmente é muito complexo. Como fazer isso Hugo, encaminhando aqui para o nosso final, cara, que conselho que você daria para alguém que quer liderar pessoas, mas acredita muitas vezes que ainda não está preparado? Conselho, não posso deixar de falar a palavra certa. Treine. Vá treinar. Vá treinar. Por que treinar? Porque você trabalha hoje com treinamento? Não também. É porque eu, através do treino, eu aprendi que é possível ser melhor e sustentar essa melhoria. Uma frase de Dale Carnegie também, que é espetacular, que nos ajuda a ter uma reflexão e uma mentalidade forte, é a seguinte, Wesley. Quando você não está tomando atitudes para se tornar alguém melhor, você automaticamente está tomando atitudes para se tornar alguém pior. Imediato. Conselho é vá treinar. E aí, acredite em você, acredite assim em você mesmo. Se você quer se tornar um líder, você está vendo que você está sendo submetido a uma situação de liderança. E a gente fala muito, um parênteses, a gente fala muito em ambiente de indústria. Mas não, cara, a gente lidera dentro de casa. Começa dentro de casa. Começa dentro de casa, lidera amigos. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse bate-papo, você está liderando o teu convidado, que sou eu, né? Com as perguntas dentro do contexto. Sim. Dentro do contexto, a construir um resultado disso. Sim. Isso é liderança. Então a gente lidera em todo momento. Mas vamos falar do contexto da indústria para não fugir. Cara, acredite, se você está vendo para isso, cara, converse com o teu líder, com o teu chefe. Comece com uma conversa amigável e genuína, perguntando assim: o que eu devo fazer? O que você me indica para eu poder fazer, para me treinar, para me tornar uma pessoa como você? Como você fez, que atitudes você tomou, que decisões que você tomou que se tornou você como um líder. Bata esse papo, conheça um pouco. E depois disso, você fala assim, ó, a indústria pode me ajudar com alguma coisa? A indústria, as respostas são multi. Sim, não agora, não, jamais, nunca, sim, agora, tem tudo. Mas você tem que falar o seguinte, uma vez que a indústria não possa te patrocinar ou te promover a situação, vá, insista, invista em você mesmo, invista em você mesmo, se coloque à disposição, seja acessível a isso, deixe que todos saibam que você está fazendo esse preparo, para que você se torne um destaque dentro do... Seja visto, né? Seja visto e se torne um destaque, protagonista da sua própria vida, da sua própria carreira. Né? E baseado nisso, você vai ser... As experiências que você vai ser submetida vão te dar a oportunidade de você cometer aqueles erros que eu falei, os acertos e os erros, corrigir e ajustar. Envolvendo pessoas, sendo verdadeiro, sendo você mesmo, não sendo um robô, sabe? Eu digo, a palavra robô é impressionante. É você não vindo aqui falando assim, não, então, Wesley, veja bem, é muito interessante a sua pergunta, tal, só para você parecer mais eloquente, mais dominador. Cara, nós somos pessoas de carne e osso. Eu e você, pessoa de carne e osso aqui. A gente é falho, né? A gente é muito falho, cara. A gente pisa no tomate toda hora, cara. Eu já devo ter pisado umas 10 vezes hoje só no tomate, sabe? Tem que fazer esse exercício que eu comentei com você para refletir. Então, a melhor dica para a pessoa é ela não desistir. Quando você estiver cansado a ponto de desistir, descanse, mas não desista. Peça ajuda, mas não desista. Não é fácil? Não, cara, não é fácil. Mas não é impossível. Se é isso que você quer mesmo, se você almeja, isso está dentro do seu plano de avanço, do que você quer ser amanhã, tome uma atitude hoje, insista nessa atitude, busque apoio de pessoas de confiança próximas, né? Os seus pares, seus gestores, a sua família,
e vai fazendo esses ajustes. Mas põe a cara, cara. Põe a cara mesmo. É um momento, é um melhor momento no mundo para agora, onde as pessoas estão discutindo isso diariamente das relações humanas. Ninguém mais está fugindo desse assunto, né? Sim. Hoje não tem mais a questão da frescurite, né? O cara tá ali, é preguiçoso, trabalha. Não, o cara tem um problema mental, o cara tem ele tá com uma baixa, cara. Como é que vão tratar isso? Então apresente e fale, eu não tô bem hoje, cara. Eu não tô legal, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso sair da empresa aqui mais cedo hoje, que seja. Eu preciso dar um tempo quieto para resolver um problema. Mas abra o coração, corrija, fala, eu já tô bem, já voltei, tô bem, tô resolvido, tal. Preciso de um profissional, preciso tomar algum remédio. A gente tem que admitir isso daí, para a gente não cair nas trevas, não cair nas sombras, né? Ficar no limbo lá e depois não conseguir sair. E treine, vai buscar treinamentos. Tem diversos tipos de treinamento. O que você fala? Tem os treinamentos mais bem elaborados, mais validados no mercado globalmente, como os da Dale Carnegie que eu comentei. Tem outras empresas, institutos formidáveis também. Mas existem treinamentos, cara. No YouTube tem treinamento. Gratuito, né? Ou gratuito, acessível, fácil, com linguajar, às vezes também, processo. Ou tenha acesso a algo que te movimente a sua fé. Sim. É importante você movimentar a sua fé, né, as suas crenças, né, validar aquilo, né, conversar com o teu Deus, né, e acessar uns improváveis talk show aí também, porque aqui a gente conta história, às vezes uma história de alguém aqui influencia, inspira uma outras outra pessoas, pessoa, né? Exatamente. É o principal motivo pelo qual a gente tem essas histórias para contar e fica tão feliz como eu de poder contar um pouquinho, né? Só das histórias. Hugo, rede social, cara, para quem quiser te encontrar, como que tá lá? Cara, eu tenho lá meus 10 mil, 100 mil seguidores lá no Instagram, né? Não, nem isso. O meu é Hugo Almeida Dale Carnegie, né? No Instagram também. Eu tenho meu H Almeida, o H Almeida Verso também, que é minha página pessoal, dentro do Almeida Verso, porque no futuro as pessoas vão saber o que significa o Almeida Verso, projeto que eu tenho junto com o meu irmão. Legal. que é interessante do ponto de vista. Projeto não, é a nossa função nossa na Terra, é minha e do meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo, né? O Edgar, que a gente tem uma ideia desde quando nós éramos criança de trabalhar nisso no Almeida Verso, e aí eu já entrei lá no meu Instagram e já mudei, Hugo no Almeida Verso, e cara, nós vamos estar de barba branca, tudo carcomido e falando, nerdices, tá? Só pra você saber um pouco parte de nerdices, nós somos muito nerd. Legal. E o do Dale Carnegie é onde eu estou hoje exercendo meu maior propósito, né? Minha maior função, que é estar influenciando pessoas, né? Permitindo que pessoas tenham acesso a treinamento de relações humanas para que eles possam mudar quem eles são, para tirar aqueles planos de ação que estão no papel, colocar em prática, cara. Ter resultados, né? de performance pessoal e de performance em negócios também através de treinamentos. Então agora eu tô vivendo, tô engajado nisso, treinando muito, Wesley. Treinando demais, cara. Fazendo treinamentos, que eu já fiz treinamento esse ano, não tá escrito, cara. Não tá escrito, muitos treinamentos, muitas mentorias, conversando com muita gente de grande influência, conhecendo muitas pessoas boas, como a ti, como o Lucas aí, pessoas que causam impacto na gente. A gente vai entender um pouquinho mais para frente como que isso funciona, né? Sim. E tentando trazer um pouco desse impacto que eu pude causar na indústria para as pessoas, né, também fora, né, no mercado em geral aí. Legal. Tá? E quem quiser saber mais sobre a parte de treinamento, pode te mandar uma mensagem inbox. Cara, entre em contato, vamos agendar a reunião, vamos agendar um café para a gente poder conversar, eu entender como é que funciona isso para você. E se fizer sentido dentro do teu negócio, dos teus desejos, dos teus objetivos, a gente apresenta as soluções da Dale Carnegie e aí fazemos bom negócio. Show de bola. Esse foi mais um episódio do Improvável. Queria agradecer
Cara, Obrigado, meu velho. Eu que agradeço demais. Espero que Sua tenham atenção. gostado e até o próximo episódio. Tchau!